A Bíblia também diz: se seu inimigo tiver fome, Si el enemigo tuviera hambre, dele de comer, tá vendo? dele de comer. Se tiver sede, Si tuviera sed, dele de beber. dele de beber. Fazendo isso, Haciendo eso, você amontoará se amontonará brasas vivas brasas vivas sobre a cabeça dele, sobre la cabeza de e él. o Senhor recompensará. Y el Señor recompensará. O que é a brasa viva? ¿Qué es brasa É viva? o fogo da transformação de Deus. Fuego de la transformación de Dios. Seu inimigo te fez mal, Si el enemigo te hace mal, aí você vai retribuir bem para ele. va y retribuye Você bien que é para él. cristão a Deus, Usted que están a Dios em oração, en oración. dá o alimento da palavra para ele, Alimente palabra para não él, só pregando, no solo predicando, através da sua conduta, también con su conducta. ele vai ficar mais como? Queda como. Eu falo mal dessa pessoa, Yo hago mal a esa persona xingo ela, y grito a ella, ela está falando de Jesus para mim, hablando de Jesús para mí, estou escutando ela orar por mim. y estoy escuchando orar por mí. Aí já é a brasa de Deus, Ahí viene la brasa de do Dios, fogo queimando o demônio da inveja da vida dele, del fuego de Dios quemando la vida de él, queimando o demônio das inimizades. quemando el demonio de las enemistades. E através do seu testemunho, Y a través de su testimonio, Jesus os curará. Jesús os curará. Irmãos, abra a Santa Bíblia Abra la Santa Biblia no Evangelho de São Mateus, y del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, capítulo 5 verso 43. y versículo 43. Glória a Jesus. O Evangelho de São Mateus, Evangelio de San Mateo, capítulo 5, capítulo 5, verso 43. versículo 43. Glória a Jesus. Gloria a Dios. Glória a Deus. Todos acharam? Gloria a Dios. Peço aos irmãos para desligar os celulares, por favor, Desligue los celulares, por favor, para nós meditarmos na palavra de Deus. Amém? para Glória a meditar en la Deus. palabra de Dios. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos a leer la palabra de Dios. Evangelho de São Mateus, Evangelio de San Mateo, em nome de Jesus Cristo, en nombre de Cristo. capítulo 5, Capítulo 5, verso 43, versículo 43. que diz assim a palavra de Deus: Dice así la palabra de Dios. E ouviste Y oíste que foi dito: que fue dicho, amarás o teu próximo amarás a tu prójimo e aborrecerás o teu inimigo. y aborrecerás a tu enemigo. Eu, porém, vos digo: Pero yo os digo, amai os vossos inimigos, amad a vuestros enemigos, bendizeis os que vos maldizem, bendecid a los que os maldicen fazei o bem aos que vos odeiam, y haz el bien a los que os e aborrecen, orai pelos que vos y orad por los que os maltratam ultrajan e os vos perseguem, y os persiguen, para que sejais para que seáis filho do vosso Pai hijos de vuestro Padre nos céus. que está en los cielos, Porque faz com que o seu sol porque hace salir su sol se levante sobre os maus sobre los malos e os bons, y buenos, e a chuva desça y que hace llover sobre os justos sobre justos e injustos. e injustos. Pois se amardes os que vos amam, Por eso amáis a los que os aman. que galardão havereis? ¿Qué recompensa tendréis? Não fazem os publicanos também o mesmo? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Amém. Amén. Glória a Deus. Gloria a Dios. Então, meus irmãos, vamos orar agora Vamos a orar ahora. para que o Espírito Santo de Deus Que el Espíritu Santo de Dios venha falar conosco venga a hablar con nosotros através da sua a palavra. través de su palabra. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Mais forte, solta a voz que Deus deu a vocês e ore ao Senhor. Ore al Todos dando glória, 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 glória a Deus. Ó Deus poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, fale conosco, meu Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, da parte do Senhor nosso Deus. Ó Jesus querido, Jesus bendito, Jesus maravilhoso, nós cremos, Senhor, nas grandes promessas de Deus, que o Senhor vai falar conosco, que vai libertar muitos corações, ó Pai, que estão oprimidos, meu Pai, pessoas que estão com seus corações cheios de amargura, cheio de ódio, meu Pai, e Jesus agora vai libertar através da sua bendita palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, Jesus. Amén, Jesús. Podeis se assentar, igreja do meu coração. Puede sentarse, iglesia de mi corazón.
Queridos irmãos e irmãs e ouvintes, Queridos hermanos y hermanas oyentes, eis aí o santo ensinamento do Senhor Jesus Cristo, la santa enseñanza de Cristo Jesús, já preocupado com a nossa salvação, preocupado con nuestra salvación, já nos ensinando nos enseñando a doutrina la doctrina, da santificação do corpo e alma e espírito. santificación cuerpo, alma y espíritu. E não só temos a santificação do corpo somente de aparência, No solamente santificación de cuerpo, apariencia, porque de aparência os fariseus eram assim. porque de apariencia eran así los fariseos. Tinham aparência de homens de Deus, Tenían apariencia de hombres de Dios, aparência de mulheres de Deus, apariencia de mujeres de Dios, mas os seus corações eram cheios de orgulho, pero sus corazones estaban llenos de orgullo, cheios de maldade, llenos de maldad, cheios de corrupção, llenos de corrupción, pensamentos maus, pensamientos vanos, de assassinatos, de asesinatos, de pensamentos de adultérios. pensamientos de adulterio. Eram homens que só tinham aparência externa. Hombres con sola apariencia É externa. por isso que o Senhor Jesus Cristo Por el Señor Jesucristo muitas vezes exortou acerca dos fariseus, muchas veces exhortó sobre los fariseos, chamando eles de sepulcro caiados, llamándolo de sepulcro callado, fariseus hipócritas. fariseos hipócritas. E aqui Jesus está ensinando a sua igreja Y aquí Jesús enseña a su iglesia e a todo o povo que queria ter um encontro com Ele, y a todo el pueblo que quería un encuentro con Él, o que é ter uma vida cristã, que es tener una vida cristiana, que não é somente nas vestimentas, que no es solamente en la não é vestimenta, somente na santificação exterior, solamente en santificación exterior, mas também na interior. también en la interior. A Bíblia fala, irmãos, La Biblia dice, hermanos, que o coração fala que el corazón habla do que a boca está cheia. porque la abundancia está llena en la boca. Talvez você vê muitos irmãos ¿Cuántos veces hermanos que tem muitas vezes aquela aparência de doutrina, que tiene apariencia de doctrina, aquela aparência de um homem de Deus, apariencia de hombre de Dios? mas quando você começa a conviver do lado dessa pessoa, Cuando comienza a convivir del lado de esa ter uma persona, amizade nos dia a dia, amistad de día a día, você vai vendo que não é nada daquilo. va viendo que no es nada aquello. Aquele irmão é um irmão fofoqueiro, Que el hermano fofoquero fala mal de um e de outro, habla mal de uno y de otro, semeia as contenda um contra o outro, siembra contiendas uno contra otro, anda com falsidade, anda con falsedad anda fazendo coisas y horríveis, haciendo cosas horribles, não tem bom testemunho. no tiene buen testimonio. Então por aí você vê Por ahí usted ve que essas pessoas não tiveram que esas personas no tuvieron a regeneração de Deus. la regeneración de Dios. E diante do meio dessas pessoas, irmãos, Y delante en medio de esas personas, a Bíblia aqui está nos ensinando la Biblia nos enseña para nós não ser igualmente a a no eles. ser igual a ellos, Porque o que eles fazem contra nós, que ellos hacen contra nosotros, se eles falam mal de nós, que hablan mal de nosotros, se eles nos caluniam pelas costas, nos calumnian por las espaldas, se ele tem inveja de nós, si tienen envidia de nós nosotros, não devemos retribuir no debemos com retribuir a mesma moeda. con la misma moneda. Jesus Jesús manda nós amar eles. manda amar, Jesus manda nós perdoar eles. manda perdonar a ellos, Jesus manda nós orarmos por eles. manda orar por ellos. Porque são pessoas que precisam de Deus. Son personas que necesitan de Elas Dios. não tiveram um encontro com Jesus. No tuvieron un encuentro con Cristo. São pessoas religiosas Son personas religiosas. que vieram muitas vezes para a igreja, Vinieron muchas veces por iglesia. muitas vezes ali entraram em comunhão, Otra vez entraron en comunión. desceram as águas do batismo. Descendieron aguas de bautismo. Mas é uma pessoa que continua com esse hábito mal lá do mundo ainda. Hay una persona que continúa con ese hábito del mundo aún. E se nós retribuir com a mesma moeda dele, Si retribuimos con la misma moneda contra ele, com ódio dele, contra ellos, con odio de él, para brigar com ele, para pelear contra él, se ele fala mal de você, si él habla mal de usted, aí você também vai lá e fala mal dele para outra pessoa, usted habla mal para otra persona não también, está servindo de nada. entonces no sirve de nada. Então qual o comportamento do cristão? ¿Cuál es el comportamiento del Ser cristiano? imitador de Cristo. Ser imitador de Cristo. Presta atenção, irmãos. Preste atención, hermanos. Certo dia, En cierto día, diz a Bíblia, dice la Biblia, que os cristãos, que os cristianos, os apóstolos, apóstoles, pela primeira por vez, primera vez, foram chamados de cristão. fueron llamados de cristianos. Por quê? ¿Por qué? Se parecia com Cristo. Se parecían a Cristo. Mas o parecer com Cristo Pero parecerse a Cristo não era somente no solamente, no amor, na cura nos milagres. no era solo en la cura de Porque milagros, os apóstolos de Cristo oravam e Jesus curava. porque oraban y Jesús curaba. Mas também eram homens amorosos. También eran hombres amorosos, Mesmo diante das perseguições, aún delante de persecuciones, das lutas e de tribulações, luchas y tribulaciones, muitas vezes eram presos, muchas veces presos, muitas vezes eram chicoteados. muchas veces azotados. E o que eles faziam? ¿Y qué hacían ellos? Não nutria ódio contra os seus perseguidores. No nutrían odio contra los Ele perseguidores, pedia misericórdia de Deus para com eles pedían misericordia para ellos. e que Jesus fizesse a vontade dele na vida deles. Jesús hiciese la voluntad en su vida de ellos. Preste atenção também. Preste atención también, Como diz lá em Atos dos Apóstolos, como dice en Hechos de los Apóstoles, no capítulo 7, capítulo 7, no verso 38, me falha a memória.
memória, Versículo 38, si no me quando falla la Estevão memoria. estava sendo martirizado Cuando Esteban estaba siendo martirizado pelos fariseus, por los fariseos, pelos los religiosos, religiosos, ali ele clamou a Deus allí clamó a Dios pela misericórdia de Jesus. por la misericordia de Ele Jesús. viu Jesus à direita do Pai. Vio Jesús a la derecha del Padre. E ele, mesmo diante daquela situação, Y aún delante de aquella situación, ele não nutriu ódio, no nutría odio, não nutriu raiva ni rabia daqueles que estavam matando ele, tá vendo? de aquellos que le mataban. Ele falou: Senhor, Él dijo, Señor, a ti entrego o meu espírito, entrego a ti mi espíritu não impute esse pecado. y no imputes este O pecado. que ele estava querendo dizer? ¿Qué decía él? Não leve em conta esse pecado desses No homens. lleva en contra del pecado contra esos hombres, Eles estão dizendo que eles eram inocentes, diciendo que eran inocentes, porque estava sendo imitador de Cristo. porque estaba siendo imitador de Cristo. Porque em Antioquia, a primeira vez, os apóstolos foram chamados de cristão, En Antioquía fueron llamados de cristianos, porque Jesus também passou a mesma perseguição. porque Jesús pasó la misma persecución. Jesus fez muitos milagres. Jesús hizo muchos milagros. Jesus ressuscitou os mortos. Jesús resucitó los muertos, Jesus fez muitas maravilhas. hizo muchas maravillas. Jesus transformou choro em alegria Jesús transformó lloro en alegría diante dos velórios. delante de los Que velorios, Jesus a chegava, donde Jesús llegaba, ali ressuscitava os mortos. resucitaban los muertos. Mas essas mesmas pessoas Pero esas mismas personas se uniram se unieron com a política romana, con la política romana, com as religiões pagãs, religiones paganas, para crucificar Jesus, para crucificar a Cristo, dizendo: solta Barrabás diciendo suelten a e Barrabás prenda y Jesus. prendan a Jesús. Jesus levou chicotada Jesús lleva azotes, e ficou calado. quedó callado, Jesus chegou até mesmo a ser expulso hasta llegó a ser expulso de uma cidade de una ciudad por pregar a sã doutrina. por predicar la doctrina. Certa vez, Cierta vez, diz lá no Evangelho de Lucas, dice en Lucas, me Evangelio, falhou a memória agora, falló la memoria ahora, mas está no Evangelho de Lucas, está en el Evangelio de Lucas, que Jesus, como estava pregando lá em Samaria, cuando Jesús predicaba en Samaria, ali a doutrina de Jesus, la doctrina de Jesús, muitos povos ali murmuravam de Jesus. muchos pueblos murmuraban de Jesús. Aí dos apóstolos, Hay uno de los que apóstoles ele estava seguindo Jesus que ainda, estaba aún no siguiendo a estava Cristo, aprendendo com Jesus ainda, estaba aprendiendo con Jesús aún, não estava ainda totalmente libertos, né? aún no estaban libertos total. Que estavam seguindo Jesus e aprendendo a palavra de Estaban Deus. siguiendo a Jesús y aprendiendo la palabra de Dios. Aí dos apóstolos falou para Jesus: Uno de los apóstoles dijo a Jesús, ó Senhor, dijo, Señor, por que não façamos como Elias, ¿por qué no hacemos como Elías? orar a Deus Orar a Dios para que desça fogo e mate toda essa gente? para que baje fuego y mate toda esa gente. Aí Jesus falou para eles assim: Así Jesús dijo entonces, eu não vim para matar os homens, yo no vine a matar a los hombres, mas sim para dar vida eterna a eles, pero sí para darles vida eterna, salvação a eles. salvación a ellos. Palmas para Jesus. Palmas para Cristo Jesús. Esa era una enseñanza de Jesucristo, Para entrar hermano. no céu, Para entrar en el cielo, Jesus falou: Jesús dijo, deixai vir a mim as criancinhas, deja venir a mí las crianzas, los porque niños, delas é o reino do céu. porque de ellos es el reino de los cielos. Aquele que não for como uma criança Aquel que no fuera como un niño não poderá entrar no reino do céu. no podrá entrar en el reino del cielo. Presta atenção, os irmãos que têm filhos. Toman atención los hermanos que tienen hijos. Temos mesmo nós como chamamos a atenção de uma criança, Te llaman la atención como un niño, meio duro com ela, duro con ella, diante de uma arte que ela está fazendo. delante de una práctica que está Naquele haciendo. momento ela chora, En aquel momento ella llora, fica triste com aquela situação. queda triste en aquella situación. Mas passa alguns minutos, Pasan algunos minutos aquela criança nem lembra mais daquilo. y aquel niño ya no recuerda más de ello. Você vai falar com ela, ela te abraça. Va a hablar con ella y te Ela abraza diz que te ama. y dice que te ama, Ela nem lembra. ni recuerda. Então é por isso que Jesus disse: para nós entrar no reino do céu, Por eso que para entrar en el reino del cielo nós temos que ser como uma criança, tenemos que ser como niños, diante daqueles que nos perseguem. delante de los que nos persiguen. Muitas vezes fala mal de nós pelas Muchas costas, veces que hablan mal de nosotros a las espaldas, deseja nosso mal, desean nuestro mal, calunia nos nós, calumnian, fala de todo tipo de coisas ruins, hacen todo tipo de cosas malas. mas nós muitas vezes já somos diferentes. Pero muchas veces nosotros somos diferentes. Já não temos ódio no nosso coração. Ya no tenemos odio en el corazón. Muitas vezes queremos brigar com aquele homem, com aquela mulher, com aquele irmão. Queremos pelear con aquel hombre, mujer, E hermano. nós que somos crentes salvos, Nosotros creyentes salvos, conhecedores da verdade, conocedores de la verdad, não podemos ser assim. no podemos ser así. Temos que perdoar. Tenemos que perdonar. Paulo diz: Pablo dice, sedes meus imitadores, sed mis imitadores, como eu sou de Cristo. como yo lo soy de Cristo. Jesus, quando estava sendo crucificado Jesús estaba siendo crucificado na cruz do Calvário, en la cruz del Calvario, ali por todos nós, allí por todos nosotros. quando os homens jogaram vinagre, quando ele pediu água, Cuando le dieron vinagre pidiendo agua a él, furaram ele com uma lança, hicieron un hoyo con una lanza en él. Jesus olhou para o céu e disse: Jesús miró al cielo y dijo, ó Pai, oh Padre, perdoa, perdónalos, que eles não sabem o que fazem. porque ellos no saben lo que hacen. Então todos nós, irmãos, Todos nosotros, hermanos, que temos o Espírito Santo de Deus que tenemos el Espíritu Santo de Dios, em nossas vidas, em nossos corações, nuestra vida y corazones,
Jesus nos dá esse amor. Jesús nos da ese amor. Porque nós mesmos, seres humanos, Nosotros mismos humanos, da natureza dura, de naturaleza dura, nós não temos esse amor, não. no tenemos esse amor. Esse amor vem de Jesus que está em nós. Ese amor viene de Jesús que está en Quando nós nosotros. somos um crente de oração, No somos creyentes de oración, crente que obedece, que obedece, crente que lê a Bíblia, que lee la que Biblia, ora, jejuma. que ora y ayuna. Ele tem Deus em sua vida. Tiene Dios en su vida. Olha que Jesus diz. Mira que Jesús dice: Que o Espírito Santo, el Espíritu Santo ele só habita solo habita em quem obedece. quien le obedece. Então quem obedece a Deus, Le obedece a Dios. ele é paciente, Es paciente, ele não anda nervoso, no anda nervioso, não anda brabo, no anda bravo, querendo brigar um com o outro. queriendo pelear con uno y Tem otro. paciência. Tiene paciencia. Só que nós, irmãos, Pero nosotros, a Bíblia hermanos, diz la Biblia dice: que Deus olhou para a terra, Dios mira la tierra, não viu nem sequer um justo na terra. ni siquiera había un justo en la tierra. Todos nós temos falhas. Todos nosotros tenemos E é fallas. por isso, irmãos, Por eso, hermanos, que nós devemos que debemos pedir a todos os dias a Deus pedir todos los días a o Dios perdão de nossos el pecados, perdón de nuestros a pecados, graça de Deus la gracia de Dios para suportar as lutas, para soportar las para luchas, suportar as perseguições, para soportar las persecuciones, principalmente principalmente nesses últimos en dias estos últimos días que nós vivemos, que vivimos anterior à vinda de Jesus, anteriores a la venida de que seriam Cristo. tempos terríveis. Serían tiempos terribles. Jesus falou Jesús habló que que haveria um esfriamento habría una frialdad do amor del amor em muitos en corações. muchos corazones. O homem estaria indiferente para com o amor. El hombre estaría indiferente para con el amor. Você vê hoje o amor dos filhos com a mãe já tem se acabado. Usted ya ve que el amor incluso de las madres con los Jesus hijos se já acabó. profetizou dizendo Y Jesús profetizó diciendo que haveria filho contra que pai, habría hijo contra padre, pai contra filho. padre contra hijo, Tá vendo brigas, guerra entre próprias famílias. peleas, guerras entre familias incluso. E Jesus nos ensinou que nós temos que amar até aquele que nos odeia. Y Jesús nos enseñó a amar al As enemigo. pessoas estão odiando até aqueles que eles amam, que é a própria mãe, o próprio pai. Están odiando hasta los que los aman. Quantos assassinatos entre pai e mãe, ¿Cuántos asesinatos de padre y com madre? filho, com filha, Con hijo, con hija, entre famílias. entre familias. Isso é um sinal da vinda de Jesus. Es una señal de la venida de Cristo. Também haveria homens indiferentes para com a palavra, Habría hombres indiferentes para con la sem palabra, respeito para com a palavra de Deus, sin respeto para la palabra de com Dios, zombaria. con burlas. Seria tempo difícil de Jesus, Sería tiempos difíciles, dice que o Jesús. homem estaria sem um afeto natural. El hombre estaría sin afecto O natural. que é sem afeto natural? ¿Qué es sin afecto natural? Sem a bondade natural de um ser humano. Sin la bondad natural de un ser humano. O homem seria um monstro. Un hombre sería un monstruo. Você vê os homens invadindo escola, matando crianças, De hombres invadiendo escuelas y matando niños. a violência terrível, Violencia terrible. homens amantes de si mesmo, Hombres amantes de sí mismos. pessoas egoístas, Personas egoístas. só ama a si mesmo, Solo ama a sí mismo. não se importa com o próximo. No se importa con el prójimo. Muitas igrejas egoístas também, Muchas iglesias egoístas. muitos pastores egoístas também. Pastores egoístas. Só sabe lá pedir dízimos e oferta e aí daí por diante. Solo sabe pedir diezmo y ofrenda y Mas adelante. você não vê eles fazer uma caridade para ninguém. Pero no se ve haciendo caridad para nadie. Vamos só orar, igreja, vamos só orar. Vamos solo a orar, dice. Vamos só pregar, vamos só pregar. Vamos solo a predicar. Mas lá não faz um propósito Mas no hace el propósito de ajuntar cestas básicas para doar para os necessitados. de juntar la cesta básica para donar a Não faz necesitados. evangelização nas ruas para alimentar os moradores de rua que passam fome. No hace evangelización en las calles para alimentar a los moradores de la calle. Aqueles que têm passado muitas vezes necessidade na igreja, eles não ajudam. Aquellos que pasaron necesidad en la iglesia muchas veces no ayudan. Aqueles que teve um tempo, muitos anos trabalhou, teve uma vida próspera, Que muchos años trabajó, tuvo una vida próspera. mas depois tem uma vida um pouco decaída, desempregado, sem dinheiro, sem nada. Mas después está desempleado, sin dinero, sin nada. E muitas vezes aquela pessoa está envergonhada, não vem nem na igreja. Muchas veces avergonzado ni viene a la iglesia. E o pastor não tem nem coragem de ir lá visitar Y ele. el pastor ya no quiere ni visitar a él. Mas aqueles que são empresários, Aquellos que son empresarios, aqueles que têm carro, aquellos que tienen carro, aquele que dá uma renda boa, alta na igreja, que dan una renta alta en la iglesia, descarrega até no colo, ellos hasta cargan en las se for rodillas, possível. si fuera posible. Então aí vocês estão vendo, irmãos, Ahí está viendo, que hermanos, esse daí não tem Deus no seu coração. que eso no tiene a Dios en su corazón. Então muitos precisam conhecer o que é o amor. Muchos necesitan conocer lo que es el amor. Mas é o que Jesus aqui nos ensinou, irmãos. Es lo que Jesús nos enseñó. Na sua palavra, ele diz: Él dice en su palabra. porém, digo-vos, amai os vossos inimigos, Por eso digo, amad a vuestros enemigos bendizei os que vos maldizem, y bendecid a los que os maldicen. fazei os bem aos que vos odeiam, Haced bien a los que os odian e orai pelo que vos maltratam, y orad por los que os maltratan os que vos perseguem. y los que os persiguen.
Aí aqui no versículo En aquel versículo 46, 46. Mateus 5, ele diz, ó, pois se amardes os que vos amam, Porque si amáis a los que os aman, que galardão tereis? ¿qué recompensa tendréis? Então é desses pastores aí, Esos pastores ahí, os que são empresários, que são ricos, que son empresarios y ricos, dão dízimo alto na igreja, dan un diezmo alto en la iglesia. quer amar somente esses irmãos aí. Quiere amar solo a sus Então hermanos. nós não temos que amar eles, né? Tenemos que amar a ellos, dice. Temos de amar, mas não o dinheiro deles, amar eles em Cristo Jesus. Mas no el dinero de ellos, sino el amor en Cristo Mas se Jesús. você amar só meus irmãos e desprezar aqueles mais simples, Si desprecia a los más simples, que galardão tereis? ¿qué galardón tendréis? A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Los humillados serán exaltados, dice la Biblia. Temos que amar a Tenemos todos que amar a todos. e amar primeiramente a Deus. Y amar primeramente a Dios. Aí você diz, mas eu amo a Deus. Además, yo amo a Dios. Mas eu amo a Jesus. Yo amo a Jesús. Mas odeia seu irmão? Pero odia a su hermano. A Bíblia diz que é um mentiroso. La Biblia dice que es mentiroso. Como você diz que ama a Deus ¿Cómo dice que ama a Dios e odeia seu irmão? y odia a su hermano? Se você ama a Deus que não vê, Si ama a Dios que no ve, você não pode ver Deus. no puede ver Dios. E odeia seu irmão que vê, Y odia a su hermano que ve. então você é um mentiroso. Entonces es Se mentiroso. você odeia aquele que você está vendo, Si usted odia al que está viendo, como que você vai amar aquilo que você não vê? ¿cómo va a amar al que no ve? Então você é um mentiroso. Entonces no sea mentiroso. E a Bíblia diz que os La mentirosos Biblia dice que los mentirosos não herdarão o reino do céu. no heredarán el reino del Então, cielo. meus irmãos, minhas irmãs, Hermanos y hermanas, muitos crentes, muchos creyentes, até mesmo aqueles que seguem a doutrina, a los que siguen la doctrina, precisa conhecer esse ensinamento. necesitan conocer esa Que enseñanza. muitos estão com o coração amargurado Muchos están con corazón engañado, e precisa amargurado. mudar essas atitudes. Precisan cambiar la actitud. Porque quando chegar no último dia, Cuando llegue el último día, não vai subir para o céu. no subirá al cielo. Vai ter ali um choque. Ahí tendrá un shock. Mas Jesus não profetizava em seu nome, Jesus. Pero no profetizamos en su Todos nombre. os dias para a igreja. Iba todos los días a la Eu iglesia. fazia a tua obra, Senhor. Hacía su obra, Señor. Nós orávamos, os enfermos eram curados. Oraba y los enfermos eran Nós sanados. orávamos pelos perturbados, endemoniados, eram libertos. Oraba por perturbados y eran E libertos. Jesus falar: Y Jesús habla. Nunca vos conheci, Nunca os conocí. porque você odiava o teu irmão. Porque usted odiaba a su hermano. Você guardou mágoa no coração contra o seu irmão. Guardó amargura en su corazón contra su hermano. Você não pediu perdão para crescer o irmão. No pidió perdón para su hermano. E é o que a Bíblia diz, irmãos. Y así dice la Biblia. Aqueles que odeiam seu irmão Aquel que odia a su hermano é um homicida, diz a palavra. es homicida, dice la palabra. E o que diz a palavra de Deus? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que os homicidas Que homicidas não herdarão o reino do céu. no heredarán el reino del cielo. Tá vendo, irmãos? ¿Está viendo, hermanos? Então você pensa que o homicida é só aquele que mata, ¿Usted piensa que solo es homicida el que tira a mata? vida do outro? Que quita la vida del otro. Você que nutre ódio do seu irmão, da sua irmã. Usted que nutre odio para su hermano, Você que hermana. nutre ódio do Que próximo. alimenta odio del prójimo. Você não vai entrar no céu. No entrará al cielo. Você está sendo um homicida Está siendo homicida diante delante de Deus. de Dios. E esses pastores Y aí aquellos pastores ahí que ficam pregando maldição para o povo. que quedan predicando maldición al pueblo, Eu amaldiçoo tal pessoa. diciendo yo maldigo tal persona, Deus me deu poder para amaldiçoar. que Dios me dio poder para maldecir. Não são de Deus não esses pastores. Esos no son de Dios esos pastores. Mas é de doutrina, não importa. Pero es de doctrina, no importa. Mas cadê o amor que não tem? Mas ¿dónde está el amor que no tiene? A Bíblia diz, La irmãos, Biblia dice, hermanos, abençoeis aqueles que vos maldizem. bendecid a los que os maldicen. Jesus não mandou a gente amaldiçoar aqueles que não amaldiçoam, não. Jesús nos mandó maldecir a los que nos Aquele que maldicen. amaldiçoa nós, logo a maldição contra nós. Aquel que nos maldice trae maldición contra nosotros. A gente abençoa ele como? La gente cómo le bendice, Orando por ele, pela libertação dele. orando por él para su libertación. E é o que diz a palavra, que a maldição dele não vai prevalecer contra nós. Dice la palabra que su maldición no prevalecerá. É maior o que está em nós do que o que está no mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está Como en el diz em mundo. Números 23, 23, Como dice número 23, 23. não há magia que possa contra Israel, No hay quien pueda contra Israel, nem encantamento contra Israel. ni magia ni encantamiento contra Israel. Agora se dirá desde Jacó a Israel. Ahora será de Jacob a Israel. Aí quando Deus falou com Jacó, o nome dele era Jacó. Cuando Dios habló con Jacob, Esse nome Jacó é o nome de pessoas que eram trapaceiras. y el nombre de Jacob era nombre de personas É um tramposas, nome muito ruim. nombre ruin. Mas Jesus desse nome passou para Israel. Mas de aquel nombre pasó para Israel. Então a mesma coisa somos nós, meus irmãos. Lo mismo somos nosotros. Nós vivíamos no mundo. Vivíamos en el No mundo. mundo nós brigava. En el mundo A peleábamos pessoa dava um tapa no nosso rosto. y daba un golpe en nuestro rostro. Nós já virava o outro tapa no rosto da outra pessoa. Y golpeábamos también para aquella persona. Nós xingava de palavrões Comenzábamos a decir malas aquele palabras que nos xingava. por aquel que nos decía malas palabras. Nós era um Jacó do mundo. Mas era un Jacob del mundo. Mas agora nós somos Israel de Deus. Mas ahora somos Israel de Dios, Da nova Jerusalém. de la nueva Jerusalén, Que descerá do céu. que descenderá de los cielos. Glória a Jesus. Jesus, irmãos,
sus hermanos. Disse: se alguém dá tapa em seu rosto, Si alguien da una bofetada en su rostro, aí o outro rosto. dale la otra É mejilla. difícil ou não ¿Es é? difícil o no? É a porta estreita, irmãos. Una puerta estrecha. É que Jesus nos ensinou, o caminho é estreito. Jesús nos enseñó el camino estrecho. Muitos só acham a porta estreita. Muchos dicen la puerta É somente a estrecha. doutrina que nós prega, Es sobre la doctrina que predicamos. acerca da televisão, Sobre la televisión. das pinturas das irmãs, Pinturas de hermanas. da sensualidade dos De irmãos, sensualidad de los hermanos. do futebol dos Del irmãos. fútbol de Dos hermanos. irmãos não, que os irmãos não podem ser futebol, homens ímpios. Hombres impíos. Né, meus irmãos? Mas não é só isso não, a doutrina. Eso no es doctrina. A doutrina é a pessoa ser pacífica, La doctrina precisa ser pacífica. perdoar o próximo, Perdonar al prójimo. não guardar mágoa no No coração. guardar amargura en el corazón. Então isso aí, meus irmãos, nós temos que mudar também nossas vidas. Tenemos que mudar nuestras vidas, Às hermanas. vezes somos nervosos, hein? Muchas veces somos nerviosos. Muitas vezes o diabo usa o outro lá para querer fazer mal, nós já nutre ódio. El diablo lucha para crear odio. Aí já vem aquele pensamento mal na sua mente, no nosso coração. Viene aquel pensamiento malo en los Ah, corazones. se eu não fosse crente. Ah, si yo no fuese creyente. Ah, se fosse alguns anos atrás. Si fuese algunos años atrás, Esse aí ia ver. iría a ver. Não podemos. No podemos. O velho homem El viejo hombre está enterrado. está enterrado. Nós agora somos novo homem, Ahora nosotros somos nuevo hombre, nova mulher, nueva mujer, perante Deus, nosso Pai. delante de Dios nuestro Padre. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Entonces, mis hermanos y hermanas, aí está a palavra de Deus. ahí está la palabra de Dios. E quando essas pessoas, irmãos, Cuando esas personas que nos perseguem, que persiguen-nos, que faz de tudo contra nós, que hacen todo contra nosotros, Deus está vendo a nossa sinceridade para com Deus. Dios está viendo nuestra sinceridad con Dios. Aquela pessoa está nos perseguindo, Que hay personas que nos perseguían, está nos maltratando, que nos maltrataba, e a gente só retribui com amor por y elas, solo retribuimos con amor por ellas, com oração e jejum por elas. con oración y ayuno por E ellas, muitas vezes pedindo até a misericórdia de Deus para com y elas. esta misericordia para con ellas E pidiendo. aquela pessoa continua sendo mal e ruim contra nós. Aquella persona continúa siendo mala contra Aí não nosotros. cabe nós fazer a justiça a nós mesmos. No cabe a nosotros hacer justicia con nuestras Aí o manos. próprio Deus Ahí el propio Dios vai pelejar por nós. pelea por nosotros, Porque Deus também castiga. pero Dios también castiga. Eu vejo o que aconteceu com Elimas, que perseguiu Paulo. Mira lo que aconteció con Elimas, que persiguió a Pablo. O Espírito Santo tomou Paulo e chamou ele de filho do diabo. El Espíritu Santo tomó a Pablo y llamó a él hijo del diablo. E não foi Paulo que falou contra ele. Pero no fue Pablo que habló contra él. Foi o próprio Deus que falou usando a boca de Paulo, chamando ele de filho do diabo. El propio Dios usó la boca de Pablo llamándolo hijo del E diablo. profetizou o juiz de Deus contra ele. Y profetizó el juicio de Dios contra él. E ele caiu ferido de cegueira. Cayó herido de ceguera. Então aí Deus fez a justiça. Ahí Dios hizo justicia. Jesus vai fazer a justiça por nós. Jesús hará justicia por Porque nosotros. Deus está vendo Pues Dios está viendo que nós estamos orando. estamos orando. E a pessoa não está indiferente para com nós. Y la persona está indiferente con E nosotros, querendo nos prejudicar. queriendo perjudicarnos. Aí o próprio Deus vai agir. El propio Dios hace. Porque Deus fala, não maltratei os meus servos No maltratéis mis siervos, dice Dios, e os meus profetas. y mis profetas. Que aquele que toca nos meus ungidos, Aquel que toque mis ungidos, toca na menina dos meus olhos. toca en la medida de mis ojos. Aí Deus começa a chacoalhar Dios comienza a azotar para que a pessoa aprenda para que la persona aprenda a não mais fazer tal coisa contra o servo de Deus. a no hacer más cosas con el siervo de Dios. Aí a mão de Deus cai sobre aquela pessoa. Ahí la mano de Dios cae sobre aquella persona. Aí, em vez de nós continuar seguindo nosso caminho, pedindo a Deus para que faça a sua vontade, En vez de continuar nuestro camino pidiendo a Dios que haga su voluntad, aí aquela pessoa te perseguiu, fez tudo de mal contra você, hay aquella persona persigue de todo lo que hace malo, perseguiu você na igreja, que persiguió a usted en la iglesia, tirou seu cargo da igreja. que sacó su cargo de la iglesia. Aí você vai e nutre ódio contra aquela pessoa. Ahí va usted y nutre odio con esa persona. Aí você não está sendo servo de Deus. Entonces ahí no está siendo siervo de Tem Dios. que orar para que Deus faça a obra na vida dela. Tiene que orar para que Dios haga obra en su vida. E aquela pessoa começa a pirraçar você, Y aquella persona comienza a verbalizar a usted, começa a usar as redes sociais do diabo comienza a difamar las redes del diablo para te atacar, para atacarte, para afrontar a doutrina. para afrontar con la doctrina. Aí seu coração enche de ódio. Ahí su corazón se llena de Não odio. pode. No puede ser. Você tem que orar para que Deus repreenda esse mal, Tiene que orar para que Dios reprenda para ese que mal, Deus faça a sua vontade na vida daquele homem, daquela mulher. para que Dios haga su voluntad en la vida de aquellos hombres. Aí o que acontece? Você é um homem simples e puro, Usted es un hombre simple y puro, cheio de Deus. lleno de Dios. Aí aquela pessoa continua te perseguindo, Y aquella persona continúa continua persiguiéndote, te afrontando. continúa afrontando. Aí o próprio Deus vai pelejar por você. Ahí el propio Dios pelea por usted.
Aí o que acontece? Aí Deus envia o castigo sobre aquele homem e aquela mulher, Dios envía el castigo sobre el hombre y la mujer, sobre aquele crente rebelde sobre aquel creyente rebelde que está atrapalhando a obra de Deus. que atrapa la obra de Dios. Aí Deus lança o seu juízo sobre ele. Ahí Dios lanza su juicio sobre él. Muitas vezes permite uma enfermidade nele, Muchas veces permite enfermedad en él, permite acontecer alguma coisa com aquela pessoa, permite acontecer alguna cosa contra aquella persona, para que aquela pessoa se arrependa diante da dor. para arrepentimiento delante del dolor. Aí, em vez de você continuar na sua, En vez de continuar usted fazendo a sua parte, orando e fazendo a obra de Deus, haciendo su parte y la obra de aí Dios, você recebe a notícia que aquela pessoa tá ruim, recibe la noticia que está mal esa persona, tá inválida, tá numa cadeira de roda, está inválida en una silla de ruedas, tá com câncer na cabeça, con cáncer en la cabeza, tá numa fase muito triste. está muy triste. Aí você começa a se alegrar seu coração, Ahí comienza a alegrarse su corazón, começa a se jubilar. se comienza a jubilar Tá vendo lá, tá vendo? y dice, está viendo, Isso aí é o que Deus faz mesmo. eso es lo que Dios hace, Vou dice, perseguindo o homem de Deus, mulher de Deus, a mim. por perseguir un hombre o mujer de Dios. Tá errado, irmãos. Está equivocado también. A Bíblia diz em La Provérbios, Biblia dice en Proverbios, capítulo 14, verso 22. capítulo 14, versículo 22, Não é certo que se perde. no es correcto que se pierda. Diz assim, digo melhor, a Bíblia diz, palmas para Jesus. La Biblia dice, gloria a Cristo, palmas para Jesús. A Bíblia diz em Provérbios La Biblia dice en Proverbios 24, versos 17 e 18. 24, 17 y 18, Não se alegre no se alegre quando o seu inimigo cair, cuando su enemigo caiga, nem exulte o seu coração ni insulte su corazón quando o juiz de Deus cuando el juicio de Dios estiver sobre ele, esté sobre él, para que o Senhor não veja isso para que el Señor no vea eso, e se desagrade se desagrade e desvie dele y desvíe de él a sua ira. su ira. Tá vendo ¿Está viendo o que Deus está falando? lo que Dios habla? Em Provérbios 24, 17 e 18. Proverbios 24, 17 y 18. Então isso aí é a palavra de Deus Esa ahí es la palabra de Dios que está falando. que habla. Não devemos alegrar nosso coração diante dessas coisas. No debemos alegrar nuestro corazón con Presta estas cosas. atenção, irmão, que quando Paulo, Presta atención cuando Pablo ele ali confrontou aquele falso profeta, confrontó a aquel falso profeta, o juiz de Deus contra aquele falso profeta, juicio de Dios contra aquel falso profeta, ele só fez aquilo e continuou fazendo a obra. solo hizo aquello y continuó haciendo la E obra. diante do castigo de Deus, Delante del castigo de Dios, o povo el pueblo se alegraram não da derrota dele, se alegraron no de la derrota, mas se alegraram da doutrina de Jesus que continuou avançando. pero se alegraron de la doctrina de Jesús. Todos os impedimentos caíram. Todo impedimento Que cayó, aquele homem impedia, que aquel hombre impedía, persuadia o povo para não dar ouvido à pregação de Paulo. persuadía al pueblo para no dar oído a Pablo. Então Deus lançou o seu juízo Dios lanzó su juicio e aquela pedra de tropeço saiu do y meio esa piedra de tropiezo salió del medio e o povo se alegraram y el pueblo se alegró da doutrina do Senhor. de la doctrina de Jesús. Então nós não devemos, meus irmãos e minhas irmãs, Entonces no debemos, hermanos y hermanas, se alegrar diante da queda do nosso irmão, alegrarnos delante de aquel hermano, mesmo que Deus mismo que Dios está lançando juízo sobre aquele homem. he lanzado juicio sobre aquel Nós hombre. não podemos se alegrar No podemos alegrarnos diante da queda dele de enfermidade. delante de su caída o enfermedad. Não, 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 não. No, no, no. Nós temos que entregar nas mãos do Senhor Tenemos que entregar en las manos de Dios e nós fazer a nossa parte, que é orar. y nosotros hacer nuestra parte, que es orar. Olha o que diz a palavra do Senhor, irmãos. Es lo que dice la palabra de Dios. Deus diz na sua palavra: Dios nos dice en su palabra: orai um pelos outros, orad unos por los otros, com suas mãos sus estendidas, manos extendidas, sem ira sin ira e sem contenda. y sin contienda. Glória a Jesus. Em Romanos capítulo 12, En Romanos capítulo 12 verso 17 e 19, y versículo 17 y 19. diz assim: não retribua a ninguém o mal por mal. No retribuya a nadie mal por mal. Procure fazer o que é o correto Busque hacer lo que es correcto aos olhos de todos. a los ojos de todos. Façam todo o possível Haga todo lo posible para viver em paz para vivir en paz com todos. con todos. Amados, Amados, nunca procurem nunca busquen vingar-se, venganza. mas deixe com Deus a ira, Deja con Dios la ira, pois está escrito: pues está escrito: minha é a vingança, mía es la venganza e eu y yo retribuirei, daré el pago, diz o Senhor. dice el Señor. Tá vendo o que a palavra de Deus está dizendo? Es lo que dice la palabra de dice. Paulo, o Espírito Santo Deus está usando aqui, usando o que usou Paulo lá em Roma, Como usó Pablo en Roma, porque a igreja era perseguida, meus irmãos, la iglesia era perseguida, demais, Demais. era zombada, era burlada, era fechada, era cerrada, era martirizada. martirizada. Então Paulo estava ensinando o amor Pablo enseñaba el para amor nós não nutrir ódio dentro daquelas para pessoas. no alimentar odio a aquellas personas. A biografia da igreja primitiva relata La biografía de la iglesia que primitiva diante dice da perseguição
perseguição que delante de la persecución romana, que muitos crentes muchos creyentes eram lançados nas arenas dos eran leões, lanzados en la arena de leones. chegou momentos ali Llegó momentos allí que onde aqueles homens estavam na fio da espada que aquellos hombres estaban a filo de espada para ser morto. para ser muertos, Ele não nutria ódio pero no alimentaban odio do soldado, das pessoas, não. de soldados y personas, no. Eles ainda pregavam para eles Aún predicaban a ellos que eles ia ser salvos, que iban a ser salvos eles iam conhecer a verdade, tá vendo? y conocer la verdad. Está bien, Isso é que é amor. eso es el amor. Então aí muitos aí que se diz ser crente, Muchos se dicen ser creyentes fala que é de y Deus. dicen que es de Dios. Quando o irmão só olha feio para ele, já quer brigar. Cuando el hermano mira feo para él, ya Quando quiere ele pelear. saiba que o irmão falou alguma coisa dele, já fica com ódio. Cuando sabe que habló algo de él, queda con odio. Já quer ir lá tirar satisfação, brigar com o irmão, com a irmã. Quiere pelear con el hermano o hermana. Está longe de ser um crente como foi o primitivo, hein? Lejos de ser un creyente como fue el primitivo. A Bíblia diz que muitos me honram com os lábios, La Biblia dice: muchos me honran con los labios, mas o coração está longe de mim. el corazón está lejos de mí. Então, meus irmãos, Somos hermanos. a Bíblia também nos ensina também, irmãos. La Biblia también nos enseña. É que esses versículos estão meio, eu acho que está meio errado aqui que eu anotei aqui. Que eu lendo a Bíblia, eu estudo muito a Bíblia. Estudio mucho la Biblia. O Espírito Santo começa a me trazer os versículos ali, eu vou encaixando Comienza a traer los versículos y para ahí voy poder fazer a encajando, pregação. para poder hacer la predicación. A Bíblia também diz: se seu inimigo tiver fome, Si el enemigo tuviera hambre, dele de comer, tá vendo? dele de comer. Se tiver sede, Si tuviera sed, dele de beber. dele de beber. Fazendo isso, Haciendo eso, você amontoará se amontonará brasas vivas brasas vivas sobre a cabeça dele, sobre la cabeza de e él, o Senhor recompensará. y el Señor recompensará. O que é a brasa viva? ¿Qué es brasa É viva? o fogo da transformação de Deus. Fuego de la transformación de Dios. Seu inimigo te fez mal, Si el enemigo te hace mal, aí você vai retribuir bem para ele. va y retribuye Você bien que é para él. cristão a Deus, Usted que es cristiano a Dios, em oração, en oración, dá o alimento da palavra para ele, alimente palabra para él, não só pregando, no solo predicando, através da sua conduta, también con su conducta. ele vai ficar mais como? Queda como: Eu falo mal dessa pessoa, yo hago mal a esa persona xingo ela, y grito a ella, ela está falando de Jesus para mim, hablando de Jesús para mí, estou escutando ela orar por mim. y estoy escuchando orar por mí. Aí já é a brasa de Deus, Ahí viene la brasa de o Dios, fogo queimando o demônio da inveja da vida dele, del fuego de Dios quemando la vida de él, queimando o demônio das inimizades. quemando el demonio de las enemistades. E através do seu testemunho, Y a través de su testimonio, Jesus os curará. Jesús os curará. Então, meus irmãos, Entonces, hermanos, é o que diz a Bíblia, a palavra do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, la Biblia dice, hermanos, que devemos abençoar e orar pelas pessoas que nos fazem mal, debemos orar por los que nos hacen mal, em vez de desejar o mal contra elas. no desear el mal contra ellas. Outra pessoa, devemos vencer o mal Con la persona debemos vencer el com mal, o bem. con el bien. Deus fará justiça, Dios hará justicia. mas nós não precisamos aprender No precisamos aprender, e ver os inimigos ver a los enemigos como pessoas que precisam de amor. como personas que precisan de amor. Elas precisam de amor. Ellas precisan de amor. Mas aquela pessoa que é inimiga, que não quer saber de Deus, El que no quiere saber de Dios, ela não quer amor de Deus. no quiere el amor de Dios. Deus fala assim: o sábio teme e desvia-se do mal, El sabio teme y se desvía del mal, o dice la tolo se palabra, encoleriza e dar-se por seguro. y se da por seguro. Então, se você está pregando, já fez de tudo para aquela pessoa, Y hizo de todo por aquella persona, e aquela pessoa não quer seu amor, y aquella persona no quiere su amor, não quer o seu perdão, no quiere su perdón. você fez sua parte. Ya hizo su parte Ele usted. não quer. Él no quiere. Então você vira as costas. Solo dar las Aí onde espaldas. diz Jesus, Ahí donde dice se Jesús, for uma casa si fuera una casa e receber você lá, y recibir usted aceitar a palavra, esta palabra, deixai a paz sobre ela. deja la paz sobre ella. Mas se não aceitar, Pero si no aceptar, sacuda a poeira dos vossos pés. sacuda el polvo de vuestros pies. Você já fez a sua parte. Ya hizo su parte. Agora é eles e Deus. Ahora es Él y Dios. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Entonces, hermanos y hermanas, nós devemos nosotros debemos ter amor ao nosso coração, tener amor en nuestro corazón, mas também pero también ter a vigilância. tener vigilancia. A Bíblia diz: La Biblia dice, ser manso como uma pomba, ser manso como la paloma, mas prudente como a serpente. prudente como la serpiente. Então, meus irmãos, Entonces, mis hermanos, tem aquelas pessoas que nós temos que se desviar delas. que hay personas que tenemos que desviarnos de ellas. Mas não devemos ter amor, missionário. No debemos tener amor, Sí. misionero. Sí, Mas não precisa estar coloiado com elas, no precisa estar con ellas, concordando com os erros que elas fazem. concordando con sus errores. Você vai orar por ela, Va a orar por para ellas, que Deus
faça a sua vontade na vida dela. para que Dios haga su voluntad en sus vidas. Então é isso, meus irmãos. Es eso, mis hermanos. O amor de Deus em nossas vidas, Amor de Dios en nuestras vidas, da porta estreita, de la puerta estrecha. que Jesus está nos ensinando hoje Jesús nos enseña hoy sobre amar, sobre amar, até mesmo aquele que nos odeia. aún aquellos que nos odian. É difícil, não é? ¿Es difícil o no? Mas Jesus dá graça, Jesús da gracia, Jesus dá força. Jesús da fuerza. Se nós quisermos Si quisiéramos entrar no céu, meus irmãos, llegar al cielo, temos que ter tenemos que tener essas boas obras em nosso coração. esas buenas obras en nuestro corazón. Ah, mas nós estamos na graça. Pero estamos en la gracia. É, mas se você não obedecer a Jesus, Pero si usted no obedece a Jesús, se você não tem essas boas obras, no tiene esas buenas obras, você não tem a graça de no Jesus. tiene la gracia de Jesús, Você não vai entrar no céu. no va a entrar al cielo. Aquele que odeia seu irmão Porque el que odia a su hermano é um homicida. es homicida. E vai, meus irmãos, Ahí, mis hermanos, é o que está dizendo es lo que dice a palavra do Senhor. la palabra de Dios. Não é o missionário Emerson Nunes que fala, No es misionero Emerson Núñez diciéndolo, mas sim o Espírito Santo de Deus. mas sí el Espíritu Santo de Dios. Palmas para Jesus, irmãos. Palmas para Jesús. Se você ouviu esta mensagem, que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essas mensagens com mais pessoas, amém? E deixe um comentário ou um pedido de oração que nós estaremos orando. Deus abençoe a todos.